Hoje é o primeiro dia do verão e amanheceu assim. Não para de chover desde que... acho que desde ontem, quando eu fui dormir. E como hoje eu queria falar de livros com vocês, me veio aquela imagem do livro do Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, que fica chovendo por anos e anos e anos. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Primeiro dia de verão. Eu acho que eu poderia ter lido muito mais livros do que eu li esse ano, mas ao mesmo tempo eu também já disse por aqui que eu considero uma loucura essas grandes metas, ficar lendo um monte de livros só para ter lido números. Eu gosto de ler no meu tempo, numa boa, não tenho métodos, eu sou aquela leitora que leio conforme vão me aparecendo as oportunidades. Eu não faço planos de leitura, vejo recomendações, vou anotando o que eu gostaria de ler e vou escolhendo meio aleatoriamente. E eu resolvi falar para vocês de 5 livros que foram os livros que eu mais gostei esse ano. Vou falar numa sequência aleatória, não é do melhor para o pior, porque eu acredito que não tem comparação. E eu tava pensando, refletindo sobre os melhores livros que li esse ano e coincidentemente todos os livros que eu escolhi são de mulheres. Eu acho que teve uma busca, de fato, de buscar mais uma literatura de escritoras mulheres, porque eu vi muito se falando sobre o fato de ter poucas escritoras mulheres valorizadas, então acho que isso ficou no meu inconsciente, eu acabei lendo muitas mulheres. Primeiro que eu vou falar para vocês é da Rupi Kaur, Outro Jeito de Usar a Boca. É um livro de poesia. Eu não poderia deixar de citar um livro de poesia nesse canal, já que eu falo tanto de poesia para vocês. Eu não acho ele o melhor livro de poesia que eu li na vida, tá longe disso, mas eu vejo uma importância grande nele à medida que ele é de muito fácil acesso, ele fez muito sucesso esse ano. Eu vi muitos jovens lendo esse livro e se identificando, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque a Rupi vai falar aqui bastante do universo feminino, bastante da questão da relação da mulher com o corpo, da mulher se aceitando, da mulher se conectando com ela mesma. Então eu acho que esse é um ponto muito positivo à medida que a gente consegue trazer os jovens para gostar de poesia, que todo mundo acha muito, muito chato. Geralmente, eu não sei porquê, porque eu não tive esse rompimento de não gostar de poesia para gostar. Eu acho que eu comecei a gostar de literatura por conta de poesia. É muito engraçada a minha relação com poesia, então eu não sei explicar exatamente por que as pessoas não gostam tanto. Eu até fiz um vídeo com o Balbergot recentemente falando sobre por que as pessoas mais jovens não gostam de poesia, ou porque em geral as pessoas não gostam de poesia, e eu vou deixar o link do nosso vídeo aqui para vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido. Eu gosto muito dela e ela é uma autora jovem, mas eu não posso deixar de dizer que é um livro que eu considero ele um livro mais adolescente, mas isso não é uma crítica a ele, é só um ponto de vista mais jovem. Parece até que eu sou uma velha, né? Mas assim, é que eu tenho essa sensação. O segundo livro que eu li e que me tocou muito foi Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse foi o primeiro livro da Helena que eu li, depois eu li ainda A Filha Perdida e li Amiga Genial, e vou começar a ler o segundo livro da tetralogia agora. Mas eu li por enquanto esses 3 livros da Helena e foi uma grata surpresa ter lido Helena Ferrante, ter entrado em contato com a literatura dela, porque ela é uma mulher que ela fala muito do tema da família, das mulheres, das relações entre mãe e filha. As relações são sempre perturbadoras, complicadas, e eu acho que isso que traz a minha identificação com a literatura dela, porque é muito incrível, é muito a vida como ela é, sabe? E de uma maneira muito gostosa de ler, muito fluida. Dias de Abandono vai falar da história da separação de uma mulher, então o livro já começa pé no peito. Em uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa, as crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor.
Disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação, talvez covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos de casados, dos filhos, e admitiu que não tinha o que reclamar deles nem de mim. Depois assumiu a culpa de tudo que estava acontecendo e fechou com cuidado a porta atrás de si, deixando-me como uma pedra ao lado da pia. Esse é o primeiro parágrafo do livro e daí por diante a gente vai entrar em contato com o período do luto, da separação dessa mulher e a minha identificação foi muito imediata quando eu comecei a ler, porque eu já vivi pelo menos 2 separações muito drásticas na minha vida e que foi muito difícil para mim. E eu acho que qualquer pessoa que tenha passado por uma separação vai se identificar, porque a gente passa de fato por um período de luto e eu acho importante passar por esse período de luto, que primeiro você tem raiva, depois você tem medo, aí você depois vai aceitando e depois você recomeça. E tem uma outra coisa que tem uma humanidade, porque ela tem filhos e tem horas que ela não quer saber daqueles filhos e ela deixa eles de lado, porque antes de ser mãe ela é mulher e como que é a relação de ser mulher quando você se separa e você tem filhos. Eu não sou mãe, mas eu acredito que as mães devam realmente passar por isso, de horas que querem simplesmente enterrar seus filhos e matá-los e quero viver a minha vida, por favor, deixa eu viver em paz nesse momento, porque eu estou precisando realmente me entender e me encontrar. É o conto da Aya, da Margaret Atwood, e foi o primeiro e único, por enquanto, que eu li da Margaret. E o conto da Aya é uma distopia, é um livro de 1984, se eu não me engano, se me falha a memória. É falar sobre um período em que as mulheres começam a ficar inférteis, porque está tendo uma grande crise ambiental. E só algumas, por acaso, estão férteis ainda e podem gerar filhos. Existe a República dos Estados Unidos, que de repente é tomada por um grupo de fundamentalistas e passa a ser chamada de República de Gilead. E dentro desses novos preceitos dessa república, as mulheres que são férteis ainda, elas são raptadas e elas passam por uma lavagem cerebral e elas vão ter que servir as famílias que não podem ter filhos. Então elas vão ser conduzidas cada uma para uma família e elas vão ser basicamente estupradas todas as vezes que elas chegarem nos seus períodos férteis para poder gerar filhos para essas famílias. Que é uma história muito real, eu sinto que a gente se aproxima muito do que está acontecendo nesse livro. Eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, tem a série também Handmaid's Tale, que é muito, muito boa. Eu acho que ela é um complemento do livro, porque ela tem elementos que o livro não tem e vice-versa. Então, eu recomendo isso aqui, é livrão. Esse livro aqui que eu fiz vídeo recentemente, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse livro aqui junta várias palestras, seminários que Virginia deu na Universidade de Cambridge para falar sobre as mulheres na ficção, para falar sobre o quanto que as mulheres não escreviam naquela época, o quanto que elas eram menosprezadas no seu trabalho de escritora, o quanto que para uma mulher escrever tem todo um alicerce que ela tem que ter para poder escrever, para poder criar. As mulheres só poderiam começar a ter uma independência criativa a partir do momento que elas tivessem também um teto todo seu. E por último, eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma capinha que eu fiz pro meu Kindle. Eu adquiri isso aqui esse ano na Black Friday. Foi a única coisa que eu comprei na Black Friday e que eu tô muito, muito encantada, muito apaixonada. Tô lendo horrores nesse Kindle aqui, tô amando. E o primeiro livro que eu li aqui foi o Morro dos Ventos Uivantes, que é um romance da Emily Brontë. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu ainda não fiz vídeo sobre ele, mas vou fazer um vídeo sobre ele bem bonitão agora em janeiro. Mas é um romance que vai falar essencialmente de uma história de amor e de vingança, no que vocês possam pensar de mais visceral que se pode ter na palavra vingança e na palavra amor. É aquele livro que você vai lendo e você não consegue parar de ler porque você quer saber o que vai
acontecer depois e você não consegue parar de ler. Pelo menos eu não conseguia parar de ler. E aqui no Kindle eu tava lendo uma versão bilíngue, então eu tava com a sensação de que ainda faltavam muitas páginas para terminar de ler, e não faltavam. Então, quando tava quase chegando no fim e terminou, eu levei um susto, porque terminou e eu não tava esperando, e eu fiquei muito mal que acabou o livro. E é muito boa essa sensação de quando você tá lendo um livro, de um apego aos personagens, de um apego à história. E esses foram os livros que eu mais gostei de ler esse ano. Eu li muita coisa esse ano de fato, mas esses 5 livros foram os livros que mais me tocaram e que eu fui puxando na memória, e eles foram os que me vieram à mente. Talvez amanhã, quando eu acordar, eu fale assim, puxa, eu podia ter incluído esse ou aquele outro, e enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí quais foram as leituras de vocês, se vocês conseguiram ler bastante, se não conseguiram ler, se já leram algum desses livros que eu sou apaixonada. Me contem aí, eu sempre gosto de trocar ideia com vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Me sigam lá no Instagram, vou deixar aqui o endereço da minha caixa postal na descrição também. E até a próxima. Um beijo enorme. Boas leituras para vocês, bons filmes, muita arte na vida de vocês, sempre. Vrá Brasil! Tchau!